Boa tarde, senhores. Tudo certo? Voltando aqui para fazer a demonstração de um robô que trabalha com tendência, né, no gráfico de 5 minutos para mini índice. E qual é a sacada aqui nesse robô? Esse robô, na verdade, ele se utiliza de um recurso que a gente chama de grades dinâmicas, né? Na verdade, ele vai sempre entrar aí a favor da tendência, né? Com essa regra de coloração a qual ele vai se direcionar. E ele tem vários parâmetros, entre eles a quantidade de grades. O que são grades? Grades nada mais é do que defesas, né? Então, basicamente, para entender, a gente entrou comprado aqui, por exemplo, nessa região, e o preço volta. Qual é a ideia? Ele pega lotes nas regiões inferior à entrada, né? Então, um exemplo, né? Se tivesse entrado aqui, outro lote aqui, mais um lote. E caso o trade vá a favor, né? Nesse exemplo, estou querendo aqui simular um exemplo. O preço foi a favor, ele vai subindo com a mão inicial. Então, o parâmetro primeiro é a mão de abertura, um contrato, 5 contratos. A quantidade de grades também é parâmetro, né? Ah, eu quero uma grade de defesa, 2 grades de defesa, ou mais grades. E existe o parâmetro também de quantidade de contrato por grade. Ou seja, né, eu tenho uma entrada de um contrato, mas eu quero 3 defesas de um contrato cada. Se ele pega essas defesas, automaticamente ele monta os alvos na mesma direção. Ou seja, a ideia é que ele faça esse médio com a característica de defesa, depois busca o seu alvo final. E aqui a gente trabalha com a estratégia que eu vou sugerir aqui nessa demonstração, é uma estratégia que a gente vai trabalhar com 2 por 1 pelo menos, né? Sempre buscando aí o famoso 2 por 1. Famoso 2 por 1. Então eu acredito que vai ser interessante para a gente ver essa evolução do bot fazendo esse trabalho. E o que acontece? Quando a mão também chega na máxima, né, no parâmetro máximo de contratos, né, então eu quero trabalhar até 5 contratos. 5 grades, a entrada mais 4 grades e um contrato por grade. No momento que ele atinge essa quantidade total e o trade vai a favor, ele vai se defender com break-even. Ou seja, já para tirar o risco, se de repente voltar tudo, ele sai do trade. O stop loss é dinâmico, juntamente com o alvo, né? Então, toda vez que ele entra no trade, ele sempre vai colocar na mínima do candle sinal, do candle de entrada, e o gain vai ser 2 vezes esse alvo. Tudo isso é parametrizado, né? Então, dá um exemplo. Se ele tivesse entrado nesse candle, ele colocaria a mínima aqui a 280 pontos, colocaria uma mínima aqui e projetaria o dobro, né? 500 e pouco para cima. Se caso há recusa aqui, ele pegaria lotes. Aqui praticamente foi direto, né? Mas situações desse tipo, que a gente possa acontecer de buscar lotes. Então a dinâmica é essa, é uma grade dinâmica, e o médio, a ideia é fazer para frente. Ou seja, cada vez mais o seu preço médio distante, ele vai ganhando performance financeira. Esse é o objetivo. Eu vou demonstrar que acredito que vai ficar mais fácil. Eu estou com um replay aqui do pregão de sexta-feira, 4 de setembro. Teve payroll. Eu vou colocar na velocidade máxima para a gente não deixar o vídeo tão longo. E na hora que estiver se aproximando do payroll, eu dou uma acalmada na velocidade, senão ele pode se perder. A gente sabe que o replay não é muito amigável. Quando a gente passa aí pelo menos do 5x, com certeza ele já começa a correr risco de ter problemas com as ordens pulando. Então vamos lá, vou inicializar aqui. Já estamos na velocidade 10. Começou ali o leilão, daqui a pouco ele abre. Lá veio, fez a abertura do mercado, entrou comprado. Vou dar um pause para a gente observar. Então aqui, como eu disse, ele vai entrar com um contrato inicialmente e a mão total até 5 contratos. Então quando ele abre, a gente pode observar que no caso foi o primeiro candle do dia, ele colocou o stop a 265 pontos e o alvo 2 para 1, 530. Né? Entrou a mercado
como foi o primeiro aqui, deu sinal, o primeiro candle do dia, ele colocou na mínima anterior, que no caso foi o próprio fechamento do pregão. Vamos embora, continuando. Vamos lá ver daqui a pouco. Lá, colocou, vou dar outra pausa. Colocou uma grade de um contrato na defesa. As distâncias também são todas parametrizáveis, tanto a distância da grade como os alvos intermediários de cada lote que ele pegou, né? E essa grade ela acompanha o preço. Se ele não pegar a grade, ele vai acompanhando o preço aqui, com uma distância pré-definida. Vamos ver se a gente consegue ver esse visual. Profit lá, ó. Pegou um lote, agora eu tenho 2 contratos e um alvo de um contrato, ou seja, ele sempre vai ficar com um, porque um é o alvo final dele, né? Então o stop está lá na mesma posição, o loss também, o preço médio vai se deslocar e ele já montou o alvo desse lote que ele acabou de pegar. Vamos ver, ele provavelmente vai pegar, vai bater o gain, senão ele vai montar uma outra grade. Olha lá, acabou de montar e já pegou, foi muito rápido. Pegando, ele já põe os alvos, 3 contratos, 2 grades e um contrato que iniciou. Aí o que aconteceu? Ele matou aí, fez o take nos alvos que tinha e já tem uma nova grade aqui embaixo. E o preço médio vai se deslocando e ele vai em direção ao alvo ou ao loss, caso for. Daqui a pouco a grade se movimenta, ela se movimentou, ela fica uma distância do fechamento, existe um parâmetro, pode ser 50 pontos, 25 pontos, 30 pontos, vai de cada um, gráfico de 5 minutos e vai embora. Ou ele pega ou a grade se movimenta. A grade se movimentou novamente, dei um pause aqui para a gente ver, e ela vem acompanhando. O preço vai embora, vai com o lote inicial, senão ele pega a grade e faz scalp. Vou colocar o financeiro aqui do lado, porque acho que aí fica melhor. Deixa eu dar uma diminuída na tela aqui. Vou colocar o financeiro junto para a gente ver como é que ele vai ficar isso aqui. Acho que a gente vai ter uma visão melhor. Eu vou arrumar essa tela aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Tirando, acertando a tela. Aí nós vamos ter a tela do robô, né? Onde o robô está rodando aqui no gráfico de 5 minutos. E aqui o financeiro do rapaz aqui, né? O primeiro trade foi aberto às 9 horas. Já girou 3 contratos. Está com no momento preço médio lá na região dos 300 pontos. Vamos lá, continuando. Grade se movimentando. Nosso profit com alguns delays, principalmente final de semana. É uma maravilha o delay do replay. Congela do nada. Vamos ver se ele vai. Um contratinho. São 9h06 da manhã. Pegou mais um lote. Agora está com 2 na mão. Alvo montado. Bateu no alvo, mas infelizmente está com delay aqui o nosso replay. Mas dá para visualizar. 460 pontos. Financeiro aqui do lado. Girou 4 contratos. A gente pode ver ali no relatório de performance. E ele continua. Mais um lote ele pegou. Pagou mais um. E a grade vai indo atrás dele. Então aqui embaixo o que a gente tem? O stop loss na posição original ainda. Ele não está protegido. Como eu disse. Ele só protege caso ele observe que há uma mão máxima, né? No caso aqui 5, ele vai proteger para não tomar um stop cheio, já que a distância do preço médio está bem. Então ele vem aqui e se posiciona caso for, senão ele vai só fazendo os scalp até pegar o alvo final, essa aqui é a ideia. Que é um alvo 2-1, que é o início aí do operacional. Pegou mais um. Agora tem 2, está com 3 lotes. Muito provável que ele vai fazer a mão completa com 5 contratos. Eu acho que ele vai fazer a proteção lá. 3 contratos. Infelizmente, delay aqui bem na hora que eu estou gravando o vídeo, mas tudo bem.
Continua com trade, pegou mais um take, continua no trade ainda, não houve 106 pontos, grade, e vai caminhando. Nosso preço médio, nosso financeiro, R$53. Sempre um contrato, agora tem 2. 9,20, daqui a pouco é o payroll, vou diminuir a velocidade, que vai dar um belo de um candle, sexta-feira, né? Foi forte. Pegou mais um lote, estamos com 3 nesse trade. E ele só monta esses níveis de lote até o nível do stop loss. Ele não sai fazendo infinitamente, ele é totalmente parametrizado, tem limites, né? Agora está com 4. São 9h27. Falta 3 minutos, 2 minutos para o payroll. Eu já vou diminuir a velocidade um pouquinho aqui. Ele acabou de pegar todos os lotes. Já foi o momento aqui do payroll, são 9h30, deu uma pausa. Acabou pagando ali, com isso o preço médio se distanciou, o loss já está à frente do preço médio, stop loss, que era no candle anterior da abertura do pregão, e vai em direção ao nosso take. Então, nesse caso, ele vai abrir uma ordem novamente de compra, porque estamos com sinal de compra. Fechou com R$210 esse trade. Esse robô roda no tick a tick, isso é bom falar, não é no fechamento do candle. Infelizmente, tem delay no tick a tick do Profit, a Nelogica colocou um delay para efeito de flood, para não ter problema de múltiplas ordens serem enviadas em tempo mínimo. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim, depende muito de cada operacional, de cada situação que está programada. Vamos lá, segundo trade, pós-payroll, um contrato, stop loss, o dobro, 1.250 pontos, 2-1. Só revisando, ele deu sinal aqui, colocou no candle anterior, né, a mínima. Aí deu 625 pontos contra 1.250 de gain. Vamos embora. Daqui a pouco deve colocar uma grade aí, ela colocou uma próxima do preço de entrada. Ela é variada, volto a repetir, ela é dinâmica, ela funciona de acordo com o fechamento. Então o que acontece? Como é tique a tique, depende de onde ele pega, ele vai colocando a grade, né? Vou até botar aqui uma setinha para a gente pode observar, ó, temos 2 alvos, né? Agora temos 3 contratos, agora 4 contratos. Vamos ver se ele vai fazer aquela proteção, senão ele vai acabar pagando aí mais uns lotes. Agora está com 3, subindo mais uma gradezinha, está aqui embaixo, né? Um contrato, voltou a 1 novamente. Está no game com 2 agora, 2 contratos. E lá se vai. 2 contratinhos, alvo montado. Eu vou tentar caminhar com alguns trades para o vídeo não ficar longo. Se você curtiu aí, já dá uma força no like também. A gente vai colocando novidades sobre robôs que tenham essas grades dinâmicas, que acompanham o preço, fazem trade a favor, né? Eles fazem, a ideia é estar fazendo defesas, preço médio sempre a favor da tendência. Mercado lateral vai ter um sofrimento, como qualquer mercado, isso não tem jeito, mas ele trabalha dentro das regras parametrizadas, né? Pegou mais um lote, agora está com 2, voltou a 1, preço médio se deslocando, com isso o loss fica à frente. E aqui é aquela história, ou ele vai em direção ao alvo, ou ele dá pega a proteção, porque aqui virou proteção, um stop loss, né? Ou pega outra proteção que haja. É ideal rodar esse robô até o meio-dia. Não interessa rodar após o almoço. Mais um. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui para 10, para a gente finalizar o vídeo. Mas essa é a ideia, é um robô que usa gradiente a favor do preço da tendência, totalmente parametrizável, as distâncias entre as grades, os alvos entre as grades, faz proteção do trade quando a mão está na máxima, trabalha com alvos dinâmicos, no caso de stop loss, projetando
o alvo de gain que pode ser 1 para 1, 1,5 para 1, 2 para 1, 3 para 1, aí vai de time frame, vai de situação, os cenários precisam ser testados. Eu venho testando aí nos 5 minutos e estou gostando dos 5 minutos. E detalhe, usar a automação tique a tique, das 9 ao meio-dia. E vamos indo, nosso preço já está 1000 pontos de distância. Não protege, porque está indo a favor, não há necessidade de proteger. Até porque o preço médio já fica abaixo do stop, né? Então a ideia é que ele busque o nosso alvo, fazendo com que o nosso resultado financeiro, a nossa performance, seja a melhor possível. Porque na hora que der o loss, a ideia é estar se mantendo, no caso aqui 2 para 1, com um fator de lucro show de bola e um drawdown dentro de um adequado para 5 contratos. Você pode trabalhar com 3 grades, com 5 contratos em cada, 2 grades com um contrato cada, é totalmente dinâmico e parametrizável. Ok? Esse bot vai estar em breve lá na loja da Nestor, na conta Raptor Automações. O nosso Instagram é @Raptor_automação. A gente coloca lá alguns eventos que a gente participa, campeonatos. E também tem um grupo que está aí no link aí do YouTube aí. Queiram falar comigo, nos detalhes, comentários, bater um papo. Estamos abertos aí. Então é isso aí, pessoal. O vídeo já tem mais de 15 minutos. Sexta-feira foi bem direcional ao mercado, favorece esse tipo de operacional. A gente está trabalhando aqui com até 5 contratos, acaba se tornando mais tranquilo e faz um bom dinheiro, a gente sabe disso, né? 5 contratos são 5 contratos, mas pode trabalhar com 2, tem que ser acima de 2, né? Pelo menos, minimamente 3 de repente, para ter esse efeito da grade, o efeito da defesa, né? Do preço médio seguro. Aí fica show de bola. Beleza? Valeu, qualquer coisa, tamo por aí. Tô pausando aqui, show de bola. São 10 horas e 12 aqui pelo simulador, então quer dizer 1 hora e pouco de pregão, R$400, incluso os custos, tá? Coloco os custos aqui. Ele girou pelo menos 28 contratos, R$14 tá saindo aí essa transação com esses trades que foram simulados. Beleza? Valeu, um grande abraço.